que a luta da vida não é para você ter mais dinheiro, pra você ser feliz. Perfeito. É só isso, você ser pleno, satisfeito e feliz. Agora, o quanto você precisa de dinheiro para isso é muito subjetivo. Existe princípios que a Bíblia possa nos ajudar para que a gente faça melhores negócios? Sim. Você acha que a fé, ela te ajuda a ganhar mais dinheiro, eventualmente, ou isso daqui não está ligado? Qual que é a relação entre as duas coisas? Bom, pra vamos você? lá. Primeiro que tem uma mancha muito perigosa em relação fé e dinheiro. Tem uma mancha Perfeito. bem triste ao longo da história com relação a isso. Mas nós somos seres tricotômicos. A gente é corpo, alma e espírito. Perfeito. Então, se o seu espiritual, esse seu lado, ele não está bem resolvido, em algum momento a sua alma vai ser afetada e as suas decisões vão ser mal tomadas. Talvez você vai quebrar princípios que vão te trazer muitos problemas lá na frente. Tá. Então, eu não consigo tirar a relação que a fé tem com tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. Não só com a questão financeira, mas com tudo. Tudo que você faz na vida com o coração alinhado, de maneira espiritualmente saudável, com o seu, sabe, com o todo ajustado, é muito mais difícil de dar errado. Tá, então, na verdade, o que você está falando é, não necessariamente, não diretamente a fé tem a ver com você ganhar mais dinheiro, Não, mas a fé isso aí- tem a ver com, muitas vezes, você se manter em equilíbrio e em paz, o que não vai te atrapalhar, por exemplo, a fazer melhores negócios. Pelo contrário, talvez te ajude a tomar decisões mais... É que a luta da vida não é para você ter mais dinheiro, pra você Ah. ser feliz. Perfeito. É só isso, você ser pleno, satisfeito e feliz. Agora, o quanto você precisa de dinheiro para isso é muito subjetivo. Tem gente que é feliz com muito pouco, tem gente que vive a vida inteira atrás de uma cifra porque ele pensa que aquele dali vai fazer ele feliz e não vai. Então, na verdade, a fé ele te coloca crivo, te coloca no plumo. O que eu preciso, o que é necessário. Não te exclui os sonhos, pelo contrário, te impulsiona a continuar caminhando, mas ele vai te colocar em equilíbrio. Então, eu acredito que tem correlação, não que vai te fazer mais rico, mas vai te fazer satisfeito com o que você tem. Agora, talvez isso daí seja diferente dos ensinos bíblicos, né? Porque os ensinos bíblicos, eles te ajudam a ganhar Não, dinheiro. com certeza. Não é que te ajudam a ganhar dinheiro, Sim. mas tomar decisões que vão te trazer dinheiro. Perfeito. Sabe? Princípios que vão te trazer esses recursos. Perfeito. Porque, querendo ou não, ele muda o ser humano. Eu acompanhei você quando era Salomão, lembra? De Provérbios. Se você ler Provérbios, você vai aprender, primeiro, a escolher melhor o seu sócio, você vai aprender o que você faz com o seu dinheiro, mas você também vai aprender o que você faz com o seu espírito, você também vai aprender o que você faz com a sua língua, a forma que você trata o seu pai, a forma com que você honra a sua esposa. Então, é um conjunto de muitas coisas que cooperam para decisões assertivas que vão trazer recurso, vão trazer felicidade, plenitude, satisfação e por aí vai. Cara, porque é muito engraçado, né? Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu comecei como um cara muito preconceituoso lendo a Bíblia, né? Eu lembro que eu lia ela sob uma ótica de buscar princípios que me ajudassem a ganhar dinheiro de alguma forma, né? E aí eu comecei por Provérbios. E aí, conforme eu fui mudando um pouco o meu jeito de buscar informações, a minha jornada foi se O tornando... óculos mudou? O óculos mudou, exatamente, né? Eu comecei a ler a Bíblia de outra forma. Mas como eu tenho um viés, né, um background de negócios, uma coisa muito presente na minha vida, cara, eu comecei a perceber que a Bíblia é um manual de empreendedorismo, né? Assim como a Bíblia é um manual de vida. Assim como a Bíblia é um manual do ser humano, é um manual... Então, no final das contas, parece que a Bíblia é um manual de tudo, cara. E parece que ela é a mesma coisa em momentos diferentes e você interpreta coisas diferentes lendo as mesmas coisas, né? Qual que é a magia que a Bíblia tem O nisso? Billy Graham falava que a Bíblia é o livro mais atual que o mundo conheceu e ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ou seja, ela se atualiza, ela está conectada com tudo e com todos, ela é a voz de Deus, é a boca de Deus sobre nós. Então, a magia da Bíblia é o escritor dela. Entendeu? A gente sabe que foram homens que escreveram, mas inspirados pelo Espírito Santo. Então, a magia da Bíblia é quem a inspirou. Então, por isso que é tão sobrenatural. Por isso que a gente lê um texto, e isso aconteceu comigo centenas de vezes na minha vida. Você lê um texto e aquele texto não tem nada pra você naquele dia. E você lê no outro dia, aquele texto faz você chorar, conecta com a tua realidade. Tem algo que chegou na hora certa. Então, por isso que a recomendação é, se você está numa caminhada com Jesus, você nunca vai conseguir ocultar a Bíblia dessa caminhada.
porque o manual tá ali, sabe? Tem tanta coisa para você aprender, tem tanta coisa para você evoluir, e então ignorar o manual daquele que você quer andar junto não faz muito sentido. Você consegue dar um exemplo de alguma coisa que você leu e não fez sentido, e que momento que você tava que fez sentido? Quer ver, não é que não fez sentido, é porque não me deu uma... Sabe, não era uma resposta para aquele momento. Por exemplo, eu tenho um texto na Bíblia de Lucas, que a Bíblia diz que Jesus vai andando por cima das águas e os discípulos estão no meio da tempestade, certo? Só que eu li esse texto centenas de vezes, mas um belo dia eu li de uma maneira calma. E eu acredito que foi, naquele momento, era algo que o Senhor queria conversar comigo. E a palavra é, Jesus estava buscando passar desapercebido. O dia que eu li isso, eu descobri que Jesus não entrou na água para salvar os discípulos. Isso é um conflito. Poxa, peraí, como assim? Os discípulos estão remando, a Bíblia diz que o vento é contrário, Jesus agora está andando para não ser percebido? Por que isso? Né? Então, a gente falou, eu pelo menos entendi a vida inteira que Jesus tinha ido para salvá-los. Mas não. Jesus estava indo para o outro lado. Porque com a força do braço deles remando contra o vento, mesmo sendo contra o vento, eles iriam chegar. Jesus sabia que eles iriam chegar. Então, Jesus só parou porque foi chamado. Eles gritaram pelo nome de Jesus. E aí Jesus parou e acalmou o vento e a tempestade. Tem todo o episódio que Pedro anda sobre as águas e tal. Caramba. Mas é interessante que uma frase... O que isso me diz? Me diz o seguinte, Dave. Tem momentos que Jesus vai fazer. Ele vai acalmar o vento, vai acalmar a tempestade, mas tem tempestades que você vai conseguir remar sozinho. E você não pode parar de remar, você não pode entrar num espírito de autocomiseração e, sabe, Deus me abandonou. Não. Só segue remando. Tá contra, não, mas continua, você vai chegar. Então isso é uma das coisas que eu falei a vida inteira, e esses dias eu li aqui e falei, caraca, então, peraí. Então Jesus estava deixando claro que existem tempestades que ele acalma, mas outras que a gente consegue remar por cima e ir até o fim. Você num dia difícil, você pode escolher reclamar, ou você pode pedir socorro pro Senhor, ou você pode dizer, Jesus, eu entendo, é parte de uma escolha errada que eu fiz. E aí eu respondo a tua pergunta. As nossas escolhas, a maioria das nossas colheitas, estão correlacionadas com as nossas escolhas. Então as escolhas que foram pautadas naquilo que é bíblico, que é a palavra de Deus, não vou dizer que não darão errado, mas dificilmente irão nos cobrar um alto preço. Porque quando os princípios são respeitados, a chance de dar errado é muito menor. Agora, todas as vezes que nós tomamos péssimas decisões, eu vou te contar uma coisa bem trivial, mas o cara que trai a esposa, ele traiu a esposa dele. E aí um belo dia a esposa dele descobre e deixa dele. Esse cara tá um caco. E ele vai dizer, Deus, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu com a minha vida, Senhor? Meu Deus, eu sou um excelente colaborador e tal, eu sou um bom pai, mas por quê? Feriu o princípio. Porque você traiu a sua esposa. Entendeu? Então, as coisas que a gente colhe na vida estão correlacionadas com as nossas decisões. Na grande maioria. Porque tudo bem que nós temos o conselho de Cristo, a gente tem a palavra, mas a gente às vezes não toma decisão pela palavra. A gente pergunta sim, não. Deus diz não. A palavra diz não. E a gente diz não, eu acho que é sim. E a gente faz. E esse é o problema. E quando Deus não responde, ou você não ouve, ou você não consegue identificar. Você não sabe, né? Não Quando sabe, Deus cara. não responde, normalmente a gente não faz. Quando não responde, não faz. Não faz. Quer ver uma coisa? Eu vou te contar uma história minha. A gente tem uma associação evangelística. Mas onde que tá escrito na Bíblia assim, ó? Não responde. Não. Só pra biblicamente eu tentar entender essa resposta. Então, eu vou bom. te falar pela palavra, certo? Deus trabalha com sim e com não. Deus não trabalha com silêncio. Silêncio é o quê? É silêncio. É silêncio. Então, silêncio não é autorização. Silêncio é silêncio. Então, se Deus não falou comigo, eu não posso fazer, não é que você não pode. Então mas aí você vai ter que... Aquela frase, quem cala consente, não existe? Então. Não existe. Porque senão, cara, se eu não tenho fé e pergunto pra Deus, então pela minha falta de fé eu não ouço a resposta de Deus, eu digo que Deus calou e consentiu, então eu vou fazer. Então, esse é o perigo. Tem coisas que Deus vai falar, tem coisas que Deus não vai falar e a responsabilidade é toda nossa. Não significa que você não deva fazer, mas eu, em algumas coisas da minha vida, se Deus não falar, eu não faço, porque eu entendo que pode dar um grande problema lá na frente e uma decisão sem
estar calçado na palavra agora. Mas Nessa- vamos pegar um exemplo relativamente simples aqui, só para entender um pouquinho mais Tá. dessa dinâmica. Porque desde de que aconteceu comigo, eu pergunto tudo para Deus. Uhum. Tem hora que tem resposta, tem hora que não tem resposta. E a minha interpretação até então, antes de aprender isso contigo, era que, cara, se eu não tenho resposta, cara, o pai não tá querendo te dar alguma orientação, porque sabe que você vai tomar a decisão certa, ou você, cara, tá pronto para você escolher o seu caminho, né? Sei lá. E aí, pô, imagina, eu tenho um negócio para eu fazer. Eu vou fazer um negócio. Aí eu pergunto, Deus, se não for para eu fazer esse negócio, me avisa. Ou me avisa se for para seguir em diante. E ele não responde. A interpretação, então, aqui que eu deveria ter é não faço negócio ou, cara, Assume o seu próprio risco. ou espero uma resposta ou assumo meu próprio risco desde que eu não fira algum princípio bíblico. Como que eu deveria reagir numa situação como essa? E eu expando isso aqui para várias coisas na vida, mas um exemplo simples, é uma empresa. Vou comprar uma empresa assim, isso aqui é de Deus? Se for de Deus, avisa. Como que eu lido com isso? E, bom, é uma resposta bem complexa, né? Pode ser fácil você fazer pro Kaique. Eu vou dizer o que eu faço comigo. Tá bom. Então, por exemplo, eu faço a mesma coisa que você. Tudo que eu vou fazer na minha vida, que seja de resultado, causa e efeito, que podem fugir do meu controle, eu pergunto pro Senhor. Tem coisas que eu não perguntei e o próprio Deus falou comigo. Você não vai me perguntar? De uma forma aqui no meu espírito, sabe? Quando dá aquele temor. Eu vou te contar o exemplo da minha associação evangelística. A gente tem um trabalho social que ajuda em situações de tragédia, discipulado e tal. E é o trabalho da minha vida, aquilo lá. Hoje, a gente que banca aquilo, eu banco com o valor do nosso ministério. Mas olha que interessante, eu tava dentro de um prédio, vendo um prédio pra alugar. Recebi uma ligação e o cara falou assim pra mim, eu quero comprar o prédio, eu vou comprar pra vocês. Nossa. Eu falei, mano, isso é maravilhoso. Eu falei, sério, cara? Sério, vou comprar, pode comprar o prédio e tal. Desliguei o telefone, olhei pro corretor e contei a história. Falei, irmão, um cara me ligou, eu tô aqui. E o cara disse pra eu comprar o prédio. O corretor virou meu fã na hora, apaixonou por mim. Independência financeira pro Era corretor. um imóvel caro, não era um imóvel barato. Cara, não parece ser de Deus? Parece. Parece, não parece? Parece. Super parece. Quando eu tô saindo da casa, tô descendo a rampa, assim, era um lugar alto, assim, eu tô descendo da rampa. Eu sinto no meu espírito assim, não vai perguntar pra mim? Cara, eu falei, mas faz todo sentido. E o Senhor falou no meu coração, pergunta. Cara, eu fiz exatamente isso aqui. Eu falei pro corretor, irmão, eu só vou te falar uma coisa. Eu preciso de uma resposta de Deus pra fechar esse negócio. Se Deus não me responder, aí vai ser difícil. Aí ele falou a mesma pergunta que você me fez. E se Deus não falar nada? O que você vai fazer? Bom, se Deus não me falar nada, eu não vou fazer nada. Nossa. Corretor ali orando junto contigo. Agora eu atravessei a rua e eu sou meio maluco, cara, não tenho muito, assim, não fico muito preocupado com o que os outros vão pensar. Dobrei o joelho na calçada, na frente do imóvel e fiz uma oração assim, Jesus, eu acho que é maneiro demais. Top, Senhor, sinistro, amei o lugar. Eu acho que é maravilhoso. Mas se o Senhor colocou esse sentimento no meu coração, eu quero que o Senhor me responda. Então vou fazer um voto com o Senhor. Daqui 24 horas, se o Senhor não me responder, eu não vou fazer nada. Mas eu gostaria de ter o não do Senhor. Ou sim. Sim, não, certo? Aí atravessei a rua, tal, beleza. O corretor sabia se eu não faço nada, beleza. Passou 12 horas, Deus não falou nada comigo, nem sonho, nada. Eu não conseguia sonhar nada, zero. Nem uma pessoa de Deus me ligou. Nada mais no meu coração. Passou as 24 horas, o corretor me ligou com a seguinte pergunta. Deus falou contigo? Aí eu falei, Deus não falou nada. Não, porque falou comigo, né? Aí ele falou assim, mas eu melhorei a proposta. O cara, né? Aqui é Deus, tá ligando. Eu melhorei a proposta. Daí eu falei, cara, não. Eu precisava dessa resposta. Por quê? Porque não é um negócio que é pra mim. Aquilo que eu tô fazendo é pra glória de Deus. É algo que é pra Ele. Então Deus é o maior interessado. Então eu já tô começando a responder a tua pergunta. Pra quem e por que você tá fazendo? É pra você? É algo que não muda muita coisa? Então beleza, você pode se mover sem resposta. Você já tem princípio, você já tem construção. Você sabe o que fazer. Certo? Agora é pra glória de Deus que você tá fazendo? Então você vai precisar de uma resposta. E Deus é interessado em responder.
Agora Deus não me respondeu. Cara, eu fiquei frustrado. Eu confesso pra você que eu fiquei extremamente frustrado. Extremamente frustrado. E eu aluguei um prédio. E eu pago o aluguel do prédio. Eu, do meu bolso, pago o aluguel do prédio. Quer dizer, eu tinha um imóvel que eu poderia ter ganho e eu não pagaria aluguel. Então, eu pago o aluguel. Não é um contrassenso? Poxa, será que Deus quer isso pra você? Bom, resumindo, comprei o prédio, aluguei o prédio, todos os móveis eu ganhei, toda a estrutura eu ganhei, o prédio tá pronto, é lindo e eu pago o aluguel. 3 meses atrás, todos os bens daquele cara que ia dar o imóvel foram apreendidos pela Polícia Federal. Meu Meu Deus. Deus.